Alô, pessoal. Vamos aqui para o quarto capítulo. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o seguinte: uma ideologia consiste basicamente em propor metas, propor um modelo de Estado, propor uma legislação, propor um modelo de sociedade e indicar os caminhos para chegar lá. Um cientista político não pode fazer isso. O que o cientista político faz é o seguinte: ele pega as pessoas e vê o que elas querem fazer e ele sugere os meios mais racionais para fazer o que elas querem. É exatamente o que eu tenho feito. Você pode procurar a minha obra inteira, você não vai encontrar um modelo de sociedade, um modelo de Estado, um modelo de Constituição, mas nada, nada, nada disso. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar explicar para os homens e mulheres da direita, né, quais são os meios racionais pelos quais eles podem chegar a obter os resultados que eles querem. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a situação como ela está. E a situação é a seguinte: a direita elegeu um presidente. Porém, quem manda no país? Eu digo para vocês quem manda no país. Quem manda no país é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em 1998, criou um plano para o PT, que ele disse que já estava em execução no PT, cujo resumo é assim: a elevação política do lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, né? Pessoas divergentes, de tudo quanto é tipo, pessoas que não têm um lugar específico na sociedade. E, se você for ver, hoje, o lumpenproletariado domina o panorama nacional. Você vê, por exemplo, que o sujeito esfaquear um candidato a presidente da República não é nada. Mas matar a menina que está metida lá com o narcotráfico, isso é um escândalo, isso é um crime, isso é um horror. Não é isso? O Jean Willis, que é um sujeito totalmente desocupado, nunca fez nada, tá certo? Ele diz que foi perseguido, diz que foi ameaçado de morte. Aliás, ele foi ameaçado de morte pelo mesmo sujeito que ameaçou a mim, um sujeito louco, totalmente louco. Mas no caso dele, isso tem uma importância política e moral extraordinária. Por quê? Porque é o lumpenproletariado. Então, a ideologia de gênero, o que é? Lumpenproletarização. Ela está sendo aplicada, ela está sendo, vamos dizer, oficializada, tornada obrigatória esta semana pelo STF. Enquanto isso, vocês viram esse vídeo que eu coloquei aí do procurador do Rio Grande do Sul, Rodney Candeias, ele descrevendo assim a ocupação do território nacional por ONGs estrangeiras associadas a partidos de esquerda. Eles já tomaram metade do território nacional. Né? E você acha que quem está no poder é o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Este é o plano do Haddad. Vocês esqueceram o seguinte: depois de todos os crimes do PT que foram comprovados, divulgados, mas milhares e milhares de crimes que eu nunca vi no mundo, o candidato deles chega a ter 44 milhões de votos. E vocês acham que vocês têm alguma força só porque o seu candidato tem um pouquinho mais de voto? Não. Porque o candidato que vocês elegeram não tem nenhuma organização, não tem nenhuma militância organizada, não tem nada. Esses camaradas têm a macro-organização. Eles dominam a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, as verbas federais, o sistema judiciário, a OAB e tudo. Eles estão no poder. Vocês não entenderam ainda? Né? Viu que eu falei para você, você eleger um presidente sem que ele tenha o suporte partidário, militante, etc, etc, é a mesma coisa que condená-lo à morte. Foi isso que eles fizeram. Entregaram esse abacaxi impossível para o Bolsonaro resolver e querem que ele resolva. Enquanto vocês estão discutindo aí se o Eduardo deve ir para Washington ou não, os caras estão lá oficializando a ideologia de gênero, tomando o território nacional. Outra coisa eu vou dizer para vocês: quantas armas foram apreendidas na fronteira, dessas armas que são contrabandeadas para vir para as Farc? Quantas foram? Nunca nenhuma. Quando Fernandinho Beiramar foi preso, ele foi preso pelo exército da Colômbia, não pelo nosso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi no Congresso e humilhou os deputados. Na Colômbia ele confessou tudo. No Brasil não confessou nada, ele mandou os deputados calar a boca e eles calaram a boca. Quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil é o Fernando Haddad. Vocês não entenderam ainda? A desqualificação da direita é tal que não dá nem para ter um confronto, não dá nem para ter um debate. Quando chega o debate, o cara da direita se apressa a usar os termos, o vocabulário
e os conceitos descritivos que a esquerda lhe impôs. Eu vi um grande militar, nosso comandante militar muito louvado, aparecendo do lado de um membro do Foro São Paulo, dizendo: nós compreendemos que a criminalidade é efeito da pobreza e que nós precisamos resolver os problemas sociais para depois eliminar a criminalidade. O que é isso aí? É o discurso da esquerda. É claro que é um discurso insensato, porque me diz como é que a pobreza compra tantas armas e cria organizações mega bilionárias de tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, antes de eu sair do Rio de Janeiro, a coisa já estava assim, não havia mais banditismo avulso. O sujeito que queria fazer um roubo, ele tinha que ir no morro pedir para o chefe do tráfico a arma, autorização, etc, etc. Ou seja, o pessoal do narcotráfico já está controlando até pequenos furtos. E você vai dizer que isso é problema social, né? Quer dizer, os narcotraficantes estão muito sem dinheiro, coitadinhos, então eles estão traficando droga por causa disso. Ora, o homem estava lá repetindo o discurso da esquerda, igualzinho, e servindo a isto, sem perceber o que estava fazendo. Depois eu vi um debate entre esse general Rocha Paiva e esse senador Randolph, que diz que também é professor de história. E o debate era sobre o golpe de 1964. Então, o general sabia muitos fatos. Os fatos que ele citava eram verdadeiros. O Randolph mentiu um pouquinho. Mas o Randolph ganha o debate. Sabe por quê? Porque o general aceitou a premissa básica do Randolph, que é a seguinte: antes do golpe havia uma ordem democrática no Brasil e ela foi rompida pelo golpe. Se você aceitou isso, você confessou: nós rompemos a ordem democrática e implantamos uma ditadura. Ora, o que havia antes? Havia guerrilha organizada e financiada pelo governo cubano. Havia 200 e tantos grupos de guerrilheiros atuando naquela época, com o negócio das ligas camponesas. Financiado e sustentado pelo governo de Cuba e pelo governo nacional. Quando se descobre tudo, graças a um acidente de avião em que o funcionário cubano deixou cair lá um monte de documentos, os documentos foram para a mão do presidente da República. O que o presidente da República fez? Tomou providência? Mandou investigar e prender os caras? Não. Entregou todas as provas para o autor do crime, Fidel Castro. Havia ordem democrática? Não, meu filho, havia uma ditadura comunista já implantada. Havia milhares de agentes da KGB no governo, como apareceu já esse livro do Mauro Abranches, mostra isso. Agora, o general chega lá dizendo: havia um golpe em preparação. Daí o Randolph pega a dica e diz: mas isso é hipotético, é um futuro hipotético. Nós estamos falando de um golpe que realmente aconteceu. E o general cala a boca, o que ele pode fazer? Ou seja, este general, ele conhece os fatos, mas ele não tem sequer os princípios elementares da arte da argumentação e da prova. E o princípio, se você aceita a premissa que o seu adversário impôs, você vai chegar à conclusão que ele quer. Nem isto o pessoal é capaz. Até hoje, toda hora a gente, quando vê alguém discutindo isso, fala: havia um golpe em preparação e nós impedimos o golpe. Como impedir o golpe? O golpe já estava dado. Né? Quer dizer, mas nem isso entende, ou seja, não tem conhecimento de sociologia política para poder descrever qual era a situação. Aceita a descrição falsa imposta pelo adversário de que havia uma ordem democrática legal. O Brasil estava em total ilegalidade. Né? O governo do seu João Goulart fazia o que queria. Né? O Aristóteles Drummond me contou que naquela época o presidente entrava na sala de imprensa e assim: quem quer apartamentos? Toma, para você, para você, para você. Dando apartamentos para o jornalista. Isso é a ordem democrática? Ele fazia isso em público. Né? Ora, você tinha força armada estrangeira dentro aqui, atuando em coordenação com o presidente da República. Você acha que isso é a ordem democrática? Quer dizer, não havia mais ordem democrática. E não é que estão preparando, já tinham dado o golpe. Né? Quando o Prestes, no Maracanã, disse: nós estamos no poder, ele disse a verdade, eles já tinham tomado o poder, sim. Mas nem isso o general sabe. Por quê? Porque ele lê mídia, né, e usa o vocabulário da mídia. Ele está pautado pela mídia esquerdista. Por quê? Porque não tem estudos especializados sobre o assunto do comunismo. E não pode ter não pode ter estudos especializados se você não tem capacidade filosófica para ler Karl Marx, para ler Lenin, para ler Stalin,
para ler os autores da Escola de Frankfurt, para ler o Karl Korsch e outros inumeráveis autores de primeiríssima ordem. Então, se não somos capazes de combater o marxismo intelectualmente, o nosso combate contra o comunismo político é totalmente impotente. Por quê? O domínio intelectual equivale, na guerra política, ao controle do espaço aéreo. Se você está lá discutindo só a política propriamente dita, sem ter, vamos dizer, o domínio intelectual da situação, você está ganhando a guerrinha aqui embaixo, está sendo bombardeado de cima. É uma coisa muitíssimo simples, né? Então, vejam a aula que eu dei sobre o livro do Fernando Haddad. O plano dele, de 1998, já estava sendo realizado e é um plano vitorioso. O Brasil se lumpenproletarizou. Você vê. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, sai no site do Paulo Henrique Amorim, né? O general fala do fracasso da intervenção, e o Paulo Henrique Amorim escreve intervenção com 2 S's. Isso é lumpenproletarização. O jornalista não pode fazer isso. Já lumpenproletarizou. Tudo no Brasil foi lumpenproletarizado, né? Eu, quando vejo os nossos deputados, eu só vejo, deputados e senadores, só vejo o lumpenproletário. Então, aquele plano deu certo. E o Haddad governa o país, né? O Bolsonaro está tentando fazer uma reforma da Previdência, que se sair, vai sair lá para setembro, outubro, novembro. Vai ser a primeira grande vitória. Então, o pessoal agora aposta o seguinte: nós vamos mandar o Eduardo Bolsonaro para Washington e o Trump vai aqui nos ajudar a eliminar o Foro de São Paulo. Ou seja, você está provando que você é um serviçal do imperialismo, que você é incapaz de fazer qualquer coisa por conta própria e você tem que pedir instrução lá para o Trump. Então, é este o problema de uma incapacidade monstruosa, de um desleixo e de um ódio ao conhecimento. Nada no Brasil é mais odiado do que a inteligência e a alta cultura. Isso cria uma inveja e um ódio sem fim. Enquanto não parar isso, nós vamos continuar perdendo. Tá bom? Então, até o próximo capítulo.